Oi, gente! Bom, na TV Botei de hoje eu vou fazer uma maquiagem que eu usei num casamento que eu tive esse fim de semana na Eslovênia. Foi muito legal. Quem me segue no Instagram e no Snapchat pode ter acompanhado. É um lugar maravilhoso. Pra quem não viu, vale a pena ir lá no meu Instagram dar uma olhada nas fotos, porque é realmente um cenário assim babado. E aí, eu acho que essas dicas são sempre boas porque me perguntam muito sobre maquiagem para casamento de dia, especialmente quando não é na cidade, né? Então, nesse meu caso, da Eslovênia era num lago, mas às vezes é um casamento numa fazenda, num sítio ou mesmo na praia. E de dia, eu acho que na verdade a grande questão é ser de dia, porque a maquiagem do casamento de dia, o casamento eventualmente vira à noite. Então você não pode fazer uma coisa nada, mas por outro lado, na luz do dia, uma maquiagem muito pesada fica muito pesado. Então eu prefiro fazer uma coisa que defina o olho, mas ao mesmo tempo, sabe, tenha uma certa suavidade. E nesse caso, ainda por cima, eu viajei com a mala de mão. E aí vocês sabem que quando viaja com a mala de mão não dá pra levar tanta coisa. Então eu tinha uma necessaire um pouco restrita. Daí o que eu fiz? Eu levei a Naked on the Run. Eu já fiz um review dela aqui num outro vídeo, mas eu levei ela justamente porque ela já vem com vários produtos ao mesmo tempo. E aí eu também usei esse lápis da Charlotte Tilbury, que vocês já viram eu usando, acho que em alguns outros vídeos. Eu realmente amo esse lápis. Eu acho que a grande coisa dele é que a cor é muito boa. Então, a ideia é que você compre a cor que é a ideal pro seu olho, né? Tem lá separadinho na hora de comprar, você vê, tipo, olho marrom, tal, essa cor pra dia e a outra pra noite. Eu tenho os dois. E ele é meio que um marrom rosado, meio perolado. Eu usei ele pra fazer a base da pálpebra e depois eu completei com uma sombra no côncavo e usei o lápis marrom pra fazer o contorno, que eu acho que é melhor do que o preto. É bom que na Naked on the Run já vem o que é marrom mesmo. E aí um pouco de sombra com brilho, que eu usei essa aqui, porque eu acho que também dá um pouco a coisa do casamento, mas aí em vez de passar em tudo, eu passei só mais aqui no canto de dentro. E bastante rímel. Também dá pra pôr cílios postiços, mas eu esqueci completamente de levar cílios postiços. Mas, bom, então vamos lá fazer a maquiagem. E a pele já tá pronta. Tem no fim, eu fazendo rapidinho. Tem todos os produtos que eu usei na pele, estão no fim do vídeo, ou aqui embaixo na caixa de informação, ou aqui embaixo no blog. E eu usei o bronzer, o blush e o iluminador da Naked on the Run também. Vamos começar, então, que eu já falei muito, hoje estou falante, já deu pra notar. Eu vou, então, começar com o lápis da Charlotte em tudo, assim. Esses lápis gordinhos, eles super fazem o papel de uma sombra cremosa, né? Qualquer lápis faz, porque no fim é uma textura cremosa, mas eu acho que pra espalhar eles são um pouco mais fáceis. Claro que não precisa ser exatamente esse que eu tô usando. Qualquer lápis gordinho, assim, de cabeça rapidão, eu consigo muito lembrar dos Chubby Sticks da Clinique pro olho. Tem os da NARS, que tem umas cores lindas. Enfim, mas a Charlotte os produtos da Charlotte eu gosto bastante e estão ficando cada vez mais fáceis de encontrar para vender. Ainda bem, porque quando lançou só tinha em Londres na Selfridges, ou seja, um pouco complicado, né? Mas agora ela já lançou nos Estados Unidos, vai lançar no Canadá, acho que lançou na Austrália. Então facilita um pouco. E aqui em Londres também já tem em outras lojas, tem na Harrods, tem na Phoenix. Eu nunca fiz um vídeo mais dedicado a linha da Charlotte, porque justamente não é tão fácil de achar. E aí depois vocês ficam querendo me matar. Eu fico falando do negócio e aí não tem em lugar nenhum. Acho que eu uso bastante, né, os produtos, então dá pra ter uma ideia. Bom, então ficou meio que esse esfumado que você nem precisa de pincel. Aí pode respirar fundo. Falar, ah, meu Deus, mas não tá respirando direito. Ah, as boras e tal, mas calma. Que depois vai vir uma outra sombra. E outra, como é cremoso, naturalmente, daqui a, sei lá, 15 minutos, que é meio tempo de você se maquiar, se vestir pro casamento e sair, assenta, sabe? Por isso que eu gosto também de produto cremoso, porque eu não gosto de maquiagem que é tão marcada, assim, que é tão desenhada perfeita, e eu acho que o produto cremoso tem essa vantagem.
Pra algumas pessoas isso é uma desvantagem, mas pra mim isso é uma vantagem. Aí eu vou usar a sombra, essa aqui do meio, da Naked on the Run, que é a Resist. Ela também é tipo um marrom meio rato, assim, com um certo brilho. Eu achei que elas meio que falavam a mesma língua, essas duas. E aí, é tipo na borda do que você fez do cremoso, você vem com essa aqui. Então... E aí dá, né, pra ver o tanto que você quer puxar, mais ou menos. Eu acho que pra dia pode puxar um pouco menos. Bom, aí eu vou pegar o lápis marrom pra fazer o... intensificar a linha dos cílios. Vale dar uma puxadinha. Eu vou dar uma esfumada com o mesmo pincel. Que foi muito meu. Vou pegar um pincel menor que é pra... Tá. E aí eu também usei o lápis marrom rente aos cílios de baixo, rente e na linha d'água. O marrom é bem menos intenso que o preto, então a chance de errar é sempre menor. E aí eu vou fazer um pouquinho também com essa. Acho que dá pra ver bem a diferença com e sem lápis. Super dá pra fazer só assim, se você quiser uma coisa mais leve, mas eu acho que o lápis, ele justamente, o marrom, ele é bom porque ele dá aquela definição que você fala, pô, mas é um casamento, mas sem pesar tanto igual o preto, porque é um casamento de dia. Aí você pode sempre levar o lápis, porque às vezes os casamentos de dia, eles duram muito tempo, né? E daí normal, que sua maquiagem deu uma caída. E aí você leva o lápis pra dar uma retocadinha. Outra coisa, se você não se sentir muito confortável fazendo o traço, tiver medo de errar e destruir tudo, tarará, a dica é fazer o traço antes. Porque daí você faz o traço marrom esfume, daí você vem com o lápis gordinho por cima, porque daí ajuda até a espalhar também. É legal, ó, lembrar sempre de reforçar. Quando você tá passando lápis em cima e embaixo, fazer esse encontro deles aqui, ó. É quase dentro, sabe? Que dá uma intensificada nessa pontinha que fica interessante. A sombra brilhosa eu vou usar a Dual Intensity, a Calisto da NARS, que eu amo. Ela é bem brilhosa, então tem que passar pouco, mas pode ser qualquer pigmento solto, brilhosinho, uma sombra com um pouco de brilho, em pó mesmo. E aí, olha, ela brilha muito mesmo, então dou tipo uma pressionada que não é exatamente no canto de dentro. E depois dá uma espalhada pra cá, uma pra lá. Que daí é um toquezinho de brilho, mas nada muito exagerado. E aí bastante rímel, você pode passar... Pode pôr postiços se você quiser. Vale lembrar de levar os postiços, né, pro casamento. E rímel eu usei também da Naked on the Run, o Perversion. Daí uma camada. Passar também várias camadas de rímel é um bom truque nessas horas que você precisa ter definição, mas não quer uma maquiagem muito pesada, né? Embaixo também que eu gosto, mas embaixo é bem opcional. E aí de batom eu usei o Pencil Lip Gloss da Kiko, que é o que mora na minha Naked on the Run. Aliás, quando eu fiz o review da Naked on the Run, eu já tinha trocado, porque veio um gloss com ela. E eu troquei o gloss por esse lapisinho aqui, porque eu gosto mais da cor e tal.
E apesar dele chamar Pencil Lip Gloss, ele não tem uma textura muito de gloss, enfim. Só que eu abandonei o gloss pra trás, eu acho que eu dei pra alguma amiga, sei lá onde ele foi parar. E daí várias pessoas pediram no vídeo do review pra eu mostrar o gloss. Deu tipo, ixi, gente, não tenho. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim, eu super usaria essa mesma maquiagem à noite, talvez trocando o lápis marrom por um lápis preto. Isso é uma maquiagem bem rápida de fazer, porque eu esqueci de falar esse detalhe, mas como vocês podem imaginar, eu tava atrasada, porque o casamento era tipo, a gente tinha que sair do hotel 11h30 da manhã. E aí eu acordei, tomei café, tá, mas quando eu vi, eu tava bem atrasada. Então ainda por cima tinha que ser uma maquiagem rápida. Mas é que eu tô sempre tão atrasada que eu acho que se eu ficar repetindo isso, né, vocês vão achar que eu tenho algum problema. Eu chamo de problema de otimismo. Eu sempre acho que dá pra fazer mais alguma coisa e daí fica atrasada. Enfim, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser o vídeo respondendo as perguntas. Eu não esqueci. É que eu pedi pra vocês mandarem as perguntas e daí teve um monte de viagem. Eu me atrapalhei toda nos vídeos, mas agora vou gravar ele, então... Segunda-feira, a TV Boteco Express vai ser edição especial respondendo perguntas de vocês. Bom, a pele, eu fiz uma pele que é mais elaboradinha. Usei um primer iluminador. Comecei passando um corretivo mais claro no centro e pra dar uma disfarçada nessas manchas que ficam embaixo do meu olho. E aí eu passei ele antes pra cobrir com a base depois pra não ficar muito marcado. Misturei duas bases, a Star da Dior com um pouquinho da Face and Body, porque o casamento era de dia, então eu dei um pouquinho mais de leveza nela. Corretivo onde precisa, né, como sempre. E aí o blush, o contorno iluminador, eu usei também da Naked On The Run. Contorno com o pó bronze, usei o blush rosa dela e o iluminador dela também. O pó mágico da Hourglass, que eu tô apaixonada, tenho usado em todas as maquiagens. Eu fiz review dele, tem num vídeo que não faz muito pouco tempo, review 3 em 1. Um pouquinho de pó só pra matificar a zona T. Nos últimos 2 vídeos, algumas pessoas comentaram que tinha ficado muito marcado aqui. O que acontece é que eu tenho duas manchas aqui, que são bem embaixo da olheira, e pra disfarçar elas é um pouco complicado, porque vem o blush, daí às vezes pega no corretivo e fica um pouco mais marcado. Eu tento sempre mesclar com o pincel da base depois, mas às vezes... o que eu tô vendo no espelho, a câmera eu acho que exagera um pouco, então fica parecendo pior do que tá, isso é uma coisa. E a outra é que às vezes eu faço a maquiagem meio correndo mesmo, pra não ficar um vídeo gigante, e aí eu não dou tanto acabamento como quando eu faço pra sair por aí. Então hoje eu fiz aquele truque de passar um corretivo mais claro antes da base. Acho que no vídeo da pele elaborada eu faço esse truque, tem ela aqui, esse vídeo tá aqui no canal, que daí depois você cobre com a base e depois completa um pouco de corretivo. Bom, tem 1001 jeitos de fazer essa combinação base e corretivo, eu sempre falo que não tem ordem, acho que o legal é você fazer todas as opções e ver qual funciona melhor.